Olá, meu nome é Reinaldo e hoje estou trazendo uma mensagem falando sobre falsos profetas na igreja. Tá em Mateus 7, 13 e 21, tá? Nesse capítulo você vai ver tudo, né? Do capítulo de Mateus, que fala sobre a questão de falso profeta. Para quem não sabe o que é um falso profeta na igreja, tem qualidades de falsos profetas, né? Que nós podemos ver que hoje em dia passa muitas vezes despercebido, né? Que nós muitas vezes, só para nós entender por esse motivo que eu vou falar aqui, essas qualidades de falso profeta. O que é um falso profeta? Sabe o que é um falso profeta? A Bíblia fala assim que eles vêm vestidos como ovelha. Primeiramente fala, cautelai vós, entrai pela porta estreita, porque a larga é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Daí fala, cautelai dos falsos profetas que vêm vestidos até vós como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecerei. Podemos ver nessa mensagem que o falso profeta, ele vem vestido como ovelha. Porque uma ovelha é um animal que é manso, né? Até na morte de uma ovelha diz que escorre lágrima. Eu nunca vi, mas dizem que escorre lágrima e ela não berra. Agora diz que o bode ele berra na hora da morte. Mas podemos ver, Jesus comparou o falso profeta, é aquele que vem vestido como ovelha, imitando, para dizer, uma pessoa que está na igreja, que se parece com o povo de Deus, mas não são de Deus. Um povo que imitam, dizendo que falam Deus, né? Porque Jesus fala assim, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome não expulsamos o demônio, em teu nome não curemos enfermo, então direis abertamente, apartai-me vós de mim, maldito que praticasse iniquidade. Porque o falso profeta é pessoas que estão na igreja, não querem mudança, elas querem perseguir, é invejosa, é uma pessoa que quer a desgraça do próximo. Ela se vai na igreja, mas não há mudança quando ela sai da igreja. Ela se parecem dentro da igreja pessoas de Deus, mas seu testemunho para fora, o coração dela está totalmente corrompido, não tem Deus, tem a obra de Satanás. Ela não quer o amor com o próximo, ela não quer desejar o bem para as pessoas. Esses são o falso profeta. Quer imitar a ovelha de Deus, mas não tem nada de Deus. Imitam, passam, né? Se fazem ser pessoas de Deus, mas não tem nada de Deus. Dizem ser servos, mas não servem de verdade a Deus. Servem de engano. Elas enganam tanto as pessoas, mas as pessoas vão tanto observando ela, que um dia vem a sua própria perdição, a pessoa é decepcionada, porque a pessoa vê muitas vezes ofensa. Como podemos ver, e também diz em 1 Pedro 4,18, que fala assim, se somente o justo é salvo, onde comparecerá os ímpios e pecador? Se somente o justo é salvo, onde comparecerá ímpios e pecador? O filho de Mateus, né? Que aí nós podemos ver no 7, no 21, no 13 e 21, né? Que fala sobre a questão. Eu não puxei todo o texto, né? Eu selecionei aqui os textos para trazer para vocês. E João 4,20, se eu não me engano, que fala bem assim, aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é um mentiroso. Se não ama seu irmão que viu, como poderá amar a Deus o qual nunca viu? Temo esse mandamento, quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Mas vejo pessoas que se dizem, são pessoas avarentas, pessoas que jogam maldição umas nas outras, inveja, porque você possui uma coisa, ela quer desgastar, ela está dentro da igreja, porque o lobo, o falso profeta, está dentro da igreja. Por que muito o evangelho de Deus hoje ninguém quer? Ninguém liga mais por evangelho de Deus. Muitos não querem o evangelho de Deus.
porque estão vendo que há falsos profetas, mentirosos, que usam a Bíblia para querer ganhar dinheiro, e são pessoas que não afirmam na verdade, como Satanás nunca se afirmou na verdade. Porque o diabo, ele nunca se afirmou na verdade, antes fez guerra no céu, foi tentar fazer guerra no céu, e Deus mandou para baixo, no abismo, está reservado para o dia do juízo. Como temos hoje, vemos pessoas que vestem roupa, paletó, saia, corta o cabelo baixinho, anda com a saia parecido que nós, que é fiel. Você olha para a roupa, parece que é. Mas o testemunho dela não é bem assim. Chega na casa, briga com o vizinho, persegue um outro. Uma pessoa que não tem mudança, que não tem o Espírito Santo. Porque Paulo diz, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se esse não tem o Espírito de Cristo, esse tal nem dele não é. Porque Jesus não está no engano. Deus não está na vida de uma pessoa que anda totalmente no engano. Que anda perseguindo as pessoas, que deseja o mal, uma pessoa invejosa, avarenta, soberba. Se você, ouvinte, está ouvindo, não seja imitador dessas pessoas. Não siga essas pessoas. Você, irmão, que anda, que vê pessoas desses maus testemunhos, não olhe para esses testemunhos dessas pessoas. Irmãos que levam o evangelho de relaxo, porque esses não serão salvos. Esses serão jogados fora. Serão lançados fora no juízo, porque não dão testemunho de Jesus. Porque o testemunho é guardar a paz, o amor. É ter misericórdia um dos outros. Porque por isso, por revelação que o Espírito Santo de Deus, por Jesus me deu, quando eu estava na aflição, que Ele falou para mim, que eu era uma pessoa que não parava em igreja. No passado, eu era uma pessoa assim, no tempo, depois que eu tive essa visão, como eu já contei, que eu tive calor, eu fui uma pessoa que não parava mais nem no ministério. Eu via na opinião das pessoas, as pessoas faziam coisa para mim, tentavam me puxar meu tapete, eu saía da igreja, ia numa igreja, parava numa igreja e saía. Porque eu olhava a minha visão no homem, eu me afirmava em ministério, até que Jesus falou, Deus usou um irmão, falou, Jesus próprio vai vir falar com você. Quando eu estava, não pense que eu estava numa alegria, numa fase de felicidade na minha vida. Eu estava no pior dia de minha vida, de tristeza. Quando de repente eu ouvi uma voz, falou assim, você sabe os meus mandamentos e você não pratica. Você sabe que o meu mandamento é salvação. Foi como se tivesse tirado uma barreira, uma faixa do meu olho que me cegava a ver a verdade. E hoje não. Hoje eu só creio que a palavra de Deus, quem anda na palavra será salvo. Aquele que guarda, aquele que é batizado, sim, que tem que ter o batismo, mas que anda sincero, com essas qualidades, uma pessoa que guarda os mandamentos, que tem amor pelo próximo. Porque o apóstolo Pedro fala que se aquele que quiser ter o dia bom, que guarde sua língua e siga a paz e não o mal. Porque não tem como você ter uma bênção de Deus, ser uma pessoa abençoada, se você é uma pessoa que não segue. Você pode até conseguir por fé, sim, bênçãos, mas a salvação não. O castigo vem no juízo. O que você faz hoje de pecado, que você faz o mal para uma pessoa, está escrito lá no céu. O que você faz bem também está escrito lá no céu. E aquele dia vai ser apresentado para nós o que nós fizemos de errado. O fulano aqui estava falando mal da vida dos outros. O fulano aqui estava perseguindo irmãos. O fulano aqui dava de crente, mas chegava na casa, pisava um nos outros, jogava até maldição. Porque hoje vejo crente que parece macumbeiro, que ele não aguenta uma prova, vejo uma pessoa vai nos desafiar, eu vou orar para que Deus deixe ele aleijado, para que Deus faça. Deus não vai fazer por você. Você é injusto, você já está pedindo injustiça, você está fazendo maldade por a sua própria boca. Deus não vai. Somente o justo, ele ora a Deus e chora. E fala ainda para Deus mudar, porque nós devemos orar para Deus mudar o coração da pessoa. Agora tem pessoas, irmão, que não tem mudança, que dizem, falam, vão na igreja, pregam, cantam, parece ser tão fiel, mas não tem nada, chega na casa, não são fiel em nada. Tudo quem vê lá parece, mas não convive com as pessoas. Meu irmão, se você quiser ser uma pessoa serva de Deus, você ouvinte, você que não é servo, que você não tem religião, quando for, examine a Bíblia. Veja os testemunhos dos apóstolos.
o que Jesus falou e o que os apóstolos falaram. Leia tudo a Bíblia, para cima de apóstolo Pedro, no Novo Testamento. Leia, ali começa de Mateus para cima, comece a ler a instrução que eles dão sobre uma pessoa justa e fiel. Porque eu não vou falar tanta coisa, vou falar sobre essas qualidades para quem não tem tempo, talvez, de ler a Bíblia, né? Que às vezes está muito corrida dia a dia, porque nós devemos fazer também os nossos deveres. Mas aquele que pode, leia, comece a ler. Porque a Bíblia fala em Apocalipse 22, ficarão de fora, 22:15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os homicidas, os idolatras, os fornicadores, os adúlteros, os mentirosos, e a sua parte será no lago de fogo, quer dizer, vai ser julgado no lago de fogo. Em Gálatas 5:19, fala assim que a obra da carne só manifesta quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, ira, peleja, dissensão, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, acerca das quais já vos disse e já declaro, que os que tais praticam essas tais obras não herdarão o reino de Deus. Já Paulo fala que esses não vão herdar o reino de Deus. Ele está brincando. Se ele fica assim, ele vai para o inferno. Se ele é uma pessoa invejosa, se ele é uma pessoa irada, que quer fazer peleja com todo mundo, que quer brigar, que não tem paz com ninguém, ele vai para o inferno. Se ele sabe disso, pula fora do Evangelho de Deus. Porque se ele não consegue perdoar, melhor você se divertir no mundo da perdição, porque você vai para a condenação fazendo-se mal, se você não mudar. Agora, se você tem fé de fazer concerto com Deus, faça um concerto e mude. Porque se eu falo com alguém, porque sabe que Deus não vai perdoar ninguém, se ele não se arrepender naqueles dias, se ele chegar lá, não vai ter perdão, não. Deus não perdoa, Jesus não perdoa quando ele sair do corpo carnal. Ele chegar lá, não vai ter perdão. É só aqui, enquanto ele está vivo, mas depois diz que depois da morte não há mais esperança. Então, enquanto está vivo, há esperança, mas depois da morte não tem esperança. Tem pessoas que você fala de justiça, você fala dos mandamentos, a pessoa acha que você está sendo religioso. Você fala do coisa certa, para eles não presta. E quando você coloca um escrito, suponhamos, no WhatsApp, falando de meme, colocando risadinha, todo mundo quer participar. Mas quando você fala de Deus, cala todo mundo. Num grupo você pode entrar, mas tocou em Deus, todo mundo quieto. Por quê? Não estão com Deus. Não querem Deus, não querem salvação. Não é obrigatório ninguém querer Deus. Se ele não quer, diga: eu não quero. Eu não quero nada com Deus, eu quero me divertir, eu quero ir pro inferno. Seja sincero, fale: eu vou ficar assim e vou ser condenado. Porque não adianta, a pessoa tem que ser sincera, ou ela quer, ou ela faz a vontade de Deus. Não engane ninguém, porque hoje tem pessoas que não anunciam o evangelho na igreja. Isso já começa o mau costume por o líder, que lhe dão liberdade, o povo andar de qualquer jeito. E daí esses que causam escândalo no ministério. Porque não tem doutrina, hoje um diácono, um pastor, com 3 meses, com um mês, com um ano, sendo que ele tinha que observar bem o testemunho da pessoa, ou no máximo tinha que ser observado 2 anos para ser ungido um pastor. Para ver se ele aguentava. Porque hoje o unge tem em 30 dias. Tinha que ter ungido uma pessoa e tinha que ser capacitado pessoas de verdade no ministério, não ir. O pastor tinha que observar bem o testemunho da pessoa, como é que era. Ele ungiu um pastor, um diácono, um evangelista, um presbítero. Porque o que eu sei, os presbíteros na época, eles guardavam os mandamentos. Eles pregavam sobre a paz, eles morreram. Tiago foi degolado, Estevão foi morto apedrejado, porque era um homem sábio que pregava a justiça. Porque o povo não aceitava o evangelho verdadeiro de Deus. Como hoje muitos não querem aceitar. Tem pessoas que estão na igreja e não querem aceitar, não querem renegar. Eles foram batizados para mudar a vida deles, continuam no mesmo pecado, não teve mudança alguma. Essas pessoas tinham que ser batizadas novamente, tinham que fazer uma aliança e ser batizada novamente, porque não mudaram. Falam da vida dos outros, criticam, eles tinham que ser batizados novamente, porque não foram convertidos, então não foram convencidos no pecado. Porque líder não tem
não tem estrutura para governar um membro. O certo nem seria ungido esse membro. Certamente esse pastor não devia nem receber unção, porque primeiramente que não serve para administrar um povo de Deus. Porque nós devemos pregar. Eu falo para muitas pessoas que eu dou a minha alma. Eu falei para muitas pessoas que eu renunciei a minha vida por o evangelho. Quando eu falo isso, tem pessoas que me criticam. Vejo pessoas criticar. Por quê? Falei que eu não busco bem materiais, e eu não busco mesmo. Não busco bem materiais. Não busco. Eu busco a minha salvação, porque importa eu não ter nada. Pelo menos eu não ter nada. Se for preciso não ter nem nada para comer, mas ter minha salvação, do que ter tudo e ir para o inferno. Porque tem muitas pessoas que o bem materiais dela vai levar a própria condenação, o orgulho. Que ela tem tudo, mas é uma pessoa soberba, arrogante. Discute com o pai, discute com o irmão, discute com a mãe. Não tem mudança de vida. Uma pessoa que não tem, que não quer mudar. Você acha que uma pessoa dessa Jesus vai vir buscar? Jamais. Jesus vai levar uma pessoa para contaminação? Jamais. Quem vai buscar ela é Satanás, se ela não mudar. O diabo vai estar alegre para buscar essa pessoa. Porque Jesus não busca um povo rebelde. Ele falou, vem buscar um povo especial, zelosos e de boas obras. E diz em Apocalipse, de onde vem esse povo? Esse povo vem da grande tribulação. Não mancharam suas vestes, mas lavaram no sangue do Cordeiro. Os anciãos falaram, né? Perguntaram de onde vem esse povo. Esse povo vem da grande tribulação. Lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso que estão vestidos de branco. Porque muitas vezes nós temos que passar até mesmo tapa no rosto. O servo de Deus tem que passar até ofensa. Hoje eu vejo pessoas usarem o evangelho. Dá um piques. A conta da caixa é isso. Deposite para a conta tal. Deposite um piques tal. Meu irmão, esse não é evangelho. Esse é mais comércio. Onde Deus está no negócio desse? Quer pedir ajuda? Fale para os fiéis. Fale para os irmãos. Irmãos, é mais certo você pedir disso. Você vai lá e sabe o que faz, líder? Você vai lá e pede assim. Irmãos, vocês podem me ajudar a pagar o aluguel? Que eu não posso manter o ministério. Seria melhor que você seria mais honesto do que você ficar dizendo que tem que dar o dízimo e enganando o povo que vai ficar em maldição. Maldição ele vai colocar o povo em maldição, porque vai estar dando dízimo, uma vez o meio de sustento dele. Eu não sou contra o dízimo, contra o dízimo. Quando o pastor ele chega e dá aquele dízimo ao povo, para que as pessoas necessitadas. Eu não sou, mas contra pessoas vingaristas, pessoas avarentas, eu sou sim, porque esse dízimo não vale. E a pessoa que dá o dízimo para uma igreja desse jeito, nem Deus recompensa ele, porque já está dando para um bando de pessoas avarentas. Deus, ele quer um coração puro, honesto. Eu tenho que falar a verdade, eu falo a verdade, eu não sou de esconder. Porque o meu evangelho que eu aprendi dos apóstolos, eu aprendi de Jesus, e o meu evangelho é dos apóstolos. O meu chamado é de apóstolo. O meu chamado é de apóstolo. Então por isso que eu falo isso. Porque eu não sou também de apontar, eu não falo às pessoas que eu falo de um modo para interpretar, mas não julgo, eu coloco o nome da pessoa julgando a pessoa. Então não estou julgando ninguém. Só estou falando as qualidades dessas pessoas. Você poderia dizer, aquilo lá não tem como, porque eu não estou resumindo o nome de ninguém aqui. Mas tem pessoas assim, que se dão fiéis hoje, se parece. Você olha e parece, nossa, é fiel. Mas você não vê nada de brilho. Quando você vai se acostumando com a pessoa, vê boato, essa pessoa faz isso, ele não recebe nem as pessoas certas na igreja. E ainda faz desaforo. Isso é um falso profeta. Essa é uma falsa profeta, que não tem nada de Deus, e esses levarão a consequência. Serão lançados no fogo junto com o diabo. Se eles não mudarem, que enquanto nós vivemos, Jesus é divulgado. Mas depois da morte, porque hoje tem pessoas que pelo jeito não se arrependem mesmo. Tem pessoas que estão na igreja e nunca querem mudar. A gente vê sinceramente que as pessoas não estão aí, eles fazem e acham bonito ainda o que eles fazem. Então quer dizer que para elas, o diabo já cegou a vista dela, para elas andar no pecado virou normal.
sabe? O caminho para ela não é pecado. O que ela faz, ela é uma pessoa que anda na vaidade, ela faz tudo, sabe? Ela pisa na lei de Deus em tudo. Para ela acha bonito, acha que Jesus vai perdoar ela daquele jeito. Vai nada. Se ela morrer desse estado, ela vai ver as consequências a hora que ela sair. A hora que ela sair do corpo, que ela subir no ar, ela vai ver as consequências, a consequência do pecado que ela foi praticante na terra. Enquanto ela está viva, ela não vê nada, mas a hora depois da morte ela vai ver o reino do céu que ela perdeu por não ser fiel. Porque eu faço de tudo. Eu não tenho ódio de ninguém. Meu coração, às vezes, a pessoa me ofende, que meu coração chega a doer. Meu coração dói. Meu coração dói. Mas eu não faço, não retribuo mal. Porque antes de primeiro, no começo da igreja, que eu já falei, que eu já saí muitas vezes, eu era uma pessoa rebelde. Eu paguei preço. Deus me mostrou muitas vezes, sim. Mas eu paguei preço por ser rebelde. Eu fui uma pessoa assim que eu julgava as igrejas. Eu dizia, não, só a minha igreja é santa e as outras vão tudo para o inferno. Eu dizia assim. Eu chegava e dizia, tal fulano, essa igreja ali, com outro meu amigo, vamos para o inferno. Eu julgava. Hoje não. Hoje eu vejo que a pessoa que não está na palavra, às vezes a pessoa que está, ela estava na palavra, porque eu estava fora. Nessa época, quando eu já estava julgando, a Bíblia diz, quanto se vós julgar, grande será o teu juízo, porque diz Mateus, não julguei para que vós não seja julgado, não condene para que você não seja julgado. Então não podemos dizer que o fulano vai para o inferno, mas nós temos que anunciar a verdade, somente as pessoas falar